Eu li Dom Quixote para crianças, contado pela Dona Benta do Monteiro Lobato. Eu tinha 9 anos de idade e eu li toda a obra do Monteiro em ordem. Meu pai tinha tudo na biblioteca dele. E depois, na vida adulta, eu li a obra Urupês, Cidades Mortas. Eu li na vida adulta. Esse é um vídeo do grande professor Leandro Carnal, dando entrevista ao canal UOL, falando sobre escritores que poderiam eventualmente ser cancelados nos dias atuais por opiniões polêmicas, controversas. Vamos ver. E, de fato, Monteiro, como quase todo mundo da sua época, tem seus Sim. defeitos de caráter. Sim. Estou ouvindo Machado de Assis na esteira. Eu estou ouvindo Esaú e Jacó. Eu ouço livros também, para aproveitar o tempo de esteira, que eu acho o grande mito de Sísifo. Não, você fica na esteira, não chega a lugar nenhum, eu acho insuportável. Insuportável. Eu estou ouvindo Machado, Esaú e Jacó. E maravilha, acabei de ouvir um livro que eu li mais de uma vez, que é o 84 Orwell. Agora Machado, Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó tem várias expressões sobre mulheres que fariam Machado ser cancelado hoje. Na verdade, essa questão de ser cancelado hoje é bem controversa, porque esses autores não seriam as pessoas que eles foram nos dias atuais. Eles também seriam outras pessoas. Né? O tempo ele é muito contundente na formação da personalidade da pessoa. Todos nós somos filhos do nosso tempo. Todos nós carregamos diversas concepções a partir do contexto em que nós fomos formados. Então, o Machado de Assis com certeza não seria o mesmo Machado daquela época nos dias atuais. Ele seria uma pessoa completamente diferente. Então, acaba que perde um pouco dessa tentativa de transferência quando a gente tem isso em mente. Mas vamos deixar esse anacronismo de lado só para efeitos didáticos. Vamos abstrair isso. O 84 do Orwell também é bem cancelado, também né? seria bem cancelado. Mas ali é uma distopia, o Machado está descrevendo. Nesse capítulo, caro leitor, eu tratarei do demônio e a mulher, que aqui nesse capítulo representam a mesma coisa. Acabei de ouvir isso. Então Machado, por exemplo, o Instagram dele estaria bombando de críticas e gente. Agora crime, inclusive, seu misógino. Como historiador, eu tenho a seguinte posição. Eu não devo dar para crianças livros com preconceitos. Mas eu, como adulto, devo ter livros publicados onde se mostra. Essa é a visão daquele momento. Eu sou contra você cancelar um autor. O conto Negrinha, do Monteiro Lobato, é um dos contos mais extraordinários da língua portuguesa. E ele, no fundo, denuncia a crueldade contra a menina, que era boa de dar croques. E ele explica que o croque tem que ser dado com os nós dos dedos. É um conto de violência, de racismo, de demofobia, aporofobia, de tudo, e não obstante é genial. E ele está denunciando. Ele é uma denúncia porque Dona Inácia, farta em carnes, também seria denunciada. Que a Dona Inácia se sentava na cadeira, né, também conhecida como plus size. Assim. A Dona Inácia era a mimada dos padres, diz o Monteiro. Ou seja, os padres davam porque ela era rica. E a negrinha, Dona Inácia torturava. Tem um momento que a negrinha diz algo, Dona Inácia não gosta, pega um ovo quente, põe na boca da menina e fecha. Nossa. É uma tortura. Eu nunca li esse. É uma tortura. É um dos romances que Mário de Andrade fala várias vezes da excelência desse conto, aliás, não é um romance, é um conto, mas como A Cabana do Pai Tomás. O Monteiro Lobato é com certeza um dos nomes mais polêmicos aqui, porque ele de fato tinha opiniões racistas. Isso é muito claro, isso é consenso entre os historiadores. Qualquer pessoa que queira saber mais vai conseguir encontrar esses textos racistas do Monteiro. Mas eu concordo com o Karnal de que não devemos cair nessa tentação de cancelar todos os autores, de ignorar tudo que as pessoas fazem por conta de opiniões polêmicas ou por conta de possíveis crimes que eles tenham cometido em suas épocas. Porque aí você acaba jogando fora o bebê juntamente com a água do banho. Você perde a oportunidade de extrair o que aquela pessoa pode te oferecer de bom, de valioso, de importante para a sua área, por conta de seus defeitos de caráter, como o próprio Karnal diz. Né? Então a gente tem que ter um bom senso. A gente também não pode passar pano, ignorar esses defeitos e colocar apenas na culpa do tempo, da história, do contexto, mas também não devemos
jogar fora toda a obra, toda a trajetória do autor, do filósofo, de quem quer que seja, por conta desses preconceitos. Harriet Stone, como várias obras do 19 e do 20, nós temos que fazer uma depuração. Aqui no Dom Quixote, ele fica louco porque ele começa a ler muitos livros sobre cavalaria. Você já ficou doido de ler muito livro sobre algum tema? Eu acho que é sempre uma boa desculpa, né? Eu nunca vi alguém enlouquecer por causa dos livros. É claro que você pode pensar se as pessoas loucas são atraídas para a leitura ou enganado. Eu acho que pelo contrário. Quando eu posso imaginar que há uma personagem que lê demais, e tem a ilustração nessa edição do Gustave Doré, que é aquele gravurista litógrafo do século XIX, que ilustra a Divina Comédia, Contos de Perrault, ilustra O Paraíso Perdido do Milton e aqui o Dom Quixote. Ele coloca ele cercado de livros. Dom Quixote já é um homem fraco de ideias, porque ele tenta ser um cavaleiro, o romance a primeira parte é 1605, ele já é um homem desatualizado, anacrônico. Ninguém mais lê romances de cavalaria, como Amadis de Gaula, por exemplo, em 1605. O que está em ascensão é o século de ouro espanhol e outro tipo de literatura. Ele já é perturbado. Os livros dão um sentido a ele. Esse exemplo é muito bom. Outro que eu acho que vale muito é o de Noites Brancas, do Dostoiévski. Em Noites Brancas, o sonhador, ele utiliza dos livros para se refugiar da realidade. Ele vive dentro de casa, lendo, mergulhado na literatura, porque é lá que ele consegue ter qualquer tipo de satisfação, diferente do mundo onde ele não conseguia se encontrar, onde ele não conseguia se colocar. E aí a gente cai até numa certa desadaptação, né? Ele acaba caindo numa patologia social, que não é o caso, que não precisa ser o caso, mas é um exemplo de como os livros podem servir para esse tipo de refúgio. Porque essa é a grande questão. Para mim, um livro é exatamente minha defesa de sanidade. É minha defesa. Quando eu leio a história de um homem medíocre, A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, ou o escrevente Bartleby, do Melville, a história de um homem medíocre é quase que uma redenção, uma catarse. 2 ótimos livros, por sinal. A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, fala sobre um homem que começa a ficar doente e descobre que está cada vez mais próximo da morte. Ele precisa lidar com isso, precisa lidar com a sentença de morte, da morte que está cada vez mais próxima. E aí ele vai passando por várias fases, a fase da negação, da revolta. Ele pensa que ele não merecia ter aquele final. E ele se revolta também por como as pessoas agem ao redor dele. As pessoas parecem não se importar, parecem agir como se elas também não fossem morrer, como se só ele fosse morrer. Isso para ele é muito indignante. E Bartleby também é um livro de revolta, mas uma revolta passiva. Uma revolta em que o sujeito, que é o Bartleby, é um funcionário e ele começa a não exercer mais suas funções. Ele não obedece mais às ordens do chefe. Ele simplesmente não faz nada. E isso vai gerando toda uma narrativa em que o chefe tenta dissuadir o seu funcionário a trabalhar como ele deveria fazer, mas ele não trabalha. Ele sempre responde: eu preferia não fazer. E o livro serve como uma reflexão para essa subordinação, para como somos oprimidos pela estrutura que está em nossa volta, para o sistema capitalista, enfim, tem vários tipos de interpretação que podem ser feitos a partir dessa obra. Como é que eu posso tornar, como Machado em Esaú e Jacó, pega o fato de que um homem desejou trocar a tabuleta do seu estabelecimento. Isso está um capítulo inteiro do livro, que diz que a tabuleta tinha vida, e ele era apegado à tabuleta velha. É só na literatura que você torna a nossa vida, necessariamente, nossa vida é fraca, comezinha, repetitiva, mundana, torna aquilo interessante. Então é aí que você olha para uma passagem e as coisas se acendem. É a Hora da Estrela também. É, a Hora da Estrela. No caso, a Macabeia acreditou em profecias. A Clarice coloca na Macabeia uma sonhadora, uma datilógrafa. É importante depois dizer
para o nosso público o que é datilógrafo. É uma pessoa que tinha uma habilidade de digitação. Curso obrigatório. A Hora da Estrela é um dos livros mais impactantes para mim, porque ele toca em pontos fundamentais da consciência. Ele toca na invisibilidade da pessoa, em você se sentir não pertencente a determinado local. Ele fala sobre regionalismo, fala sobre xenofobia, fala sobre pobreza, fala sobre consciência. Então é um livro sensacional. Clarice Lispector manda muito bem nesse tipo de escrita. E Macabea, com certeza, é uma das personagens mais importantes da nossa literatura. Para mulheres a máquina de escrever era uma impressora wireless, para as pessoas terem uma referência. Macabea é uma personagem ótima. É uma personagem ótima. Mas a Clarice tem um romance com final feliz, tem romances meditativos, como A Paixão Segundo GH, tem romances com a Macabea. Acho muito interessante. E eu não sei se... Sempre me falam de spoiler para livros que têm 50, 70, não, 100 gente, anos. não, a Macabea morre, inclusive. Atropelada. Não sei se é um spoiler, porque um dia eu estava contando do Evangelho e um aluno me disse, não conta o fim. Eu disse, pelo amor de Deus. É isso, acho que Karnal é um excelente professor, ele consegue discutir muito bem os temas, é, claro, um grande símbolo de inteligência. E acho que ele tem falas muito importantes sobre esse cancelamento, essa moda do cancelamento, que deve ser vista com muito bom senso, com muito escrutínio, e pensar que os livros eles cumprem um papel muito importante a despeito de seus autores. Os livros eles têm vida própria, né? O livro do Dostoiévski, ele é o livro do Dostoiévski, ele não é o Dostoiévski, assim como o livro do Machado de Assis, do Monteiro Lobato e assim por diante. Então, serve para a gente refletir sobre esse tipo de coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de curtir, me segue aqui no YouTube, me segue também nas outras redes que estão na descrição do vídeo e venha participar do Clube de Leitura Filosofia Cotidiana conosco, onde nós lemos clássicos da literatura fazendo interpretações filosóficas. Até a próxima!